Olá, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Brenda Giuriolo. É uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje nós daremos início à série Talks Inteligência Emocional Expandindo Horizontes. Teremos 5 encontros e cada encontro vai ter uma pauta correlacionada com a inteligência emocional. E hoje eu tenho a alegria de convidar a Ediane para que esteja conosco. Junte-se a nós, por gentileza. A Ediane é psicóloga de Caxias do Sul, na mesma região que eu. Olá, Edi, boa noite. Boa noite, Brenda. Que bom estar aqui. Obrigada, muito obrigada. Hoje a gente tem uma pauta muito interessante para conversar. E antes da gente começar, só quero também poder contextualizar que essa é uma iniciativa da Escola EID, em parceria com a BG Desenvolvimento Comportamental, que é a empresa pela qual eu também atuo, faço frente. E a Ediane, a nossa grande parceira, também vai estar aqui conosco hoje, falando sobre uma ferramenta muito interessante, que é a cocriação do processo de lideranças, né? Ed, vamos começar contando para o pessoal o que significa isso e como que tu chegou dentro da tua trajetória profissional dentro desse tema. Legal. Primeiro, obrigada pelo convite, Brenda. Uma satisfação estar aqui costurando, cocriando contigo, né? Que eu acredito nisso. Bom, Brenda, eu passei por muitos anos assim trabalhando dentro das empresas, né? Como psicóloga organizacional em algumas empresas. E eu sempre me identifiquei muito com os processos de construção coletiva. Sempre acreditei muito e pelo meu perfil, pela minha dinâmica, sempre fez muito sentido para mim esses espaços onde a gente podia estar juntos, trocando, conversando, pensando e construindo soluções. Ao longo, né, da trajetória, acompanhei momentos assim, com outros nomes ou de outras formas, e depois que eu comecei entrar mais para o universo do desenvolvimento humano, propriamente dito, através de estudos ou mesmo de processos mais específicos, focando nesses desenvolvimentos, aí eu encontrei na cocriação uma perspectiva de trabalho, uma ferramenta que faz muito sentido, que tem toda uma possibilidade e uma simplicidade ao mesmo tempo. Então, por essas grandes razões, primeiro da minha identificação e ao mesmo tempo de acreditar muito nos resultados, eu tenho trabalhado com ela, com grupos de líderes ou líderes com seus times, e é uma ferramenta que se mostra muito dinâmica, muito simples e muito assertiva. Então, em função disso, que estou aqui agora para compartilhar contigo um pouco dessa construção, né, trazendo aí talvez algumas provocações ou algumas considerações sobre esse tema. E eu penso que por mais que seja talvez uma prática simples, às vezes a gente desvaloriza, né? Porque a gente pensa que é o extraordinário que faz a diferença e na verdade não. E isso também tem uma relação muito grande com a inteligência emocional, porque o fato da gente simplificar também exige de nós, enquanto seres humanos, gerir as nossas emoções, né, para nem minimizá-las, nem maximizá-las. Eu acho que a gente consegue construir muito a partir daqui. E aí, entendendo, Ed, como o processo de cocriação como uma ferramenta, talvez me atreva a falar até de comunicação e de gestão de pessoas, né? O que as empresas ganham dentro do contexto atual que a gente está vivendo, as lideranças usarem isso no dia a dia, né? O que tu enxerga que as empresas podem se beneficiar a partir desse processo? Legal. Bom, primeiro, Brenda, eu acho importante a gente trazer o que é, então, um processo de cocriação. Nada mais é do que criar juntos. Nada mais é do que construir um contexto que permita a troca de conhecimentos, o compartilhar de experiências, a discussão positiva, né? E a costura de rotas novas de ação, de alternativas. Tem sido muito utilizado porque, através dessa riqueza, dessa abundância de trocas, é muito fácil
chegar numa solução mais assertiva. Além disso, Brenda, no contexto organizacional, é possível fazer exercícios de cocriação, incluindo fornecedores, incluindo clientes, ampliando as perspectivas, não só o público interno. A partir do momento que uma área de P&D, por exemplo, trabalha com essa ferramenta e traz clientes, traz fornecedores, traz pessoas do mercado que têm uma visão sobre aquele produto ou sobre aquele serviço, a riqueza, né, e a possibilidade de uma solução assertiva fica muito evidente num processo como esse. Então, esse é o primeiro aspecto. O que ganha, né? Eu penso sobre dois vieses. Do ponto de vista da solução, porque pode-se chegar numa solução de forma rápida, de forma muito aderente às demandas do mercado, às necessidades desse cliente, porque você inclui ele, por exemplo, né, no processo de construção dessa solução. Além disso, você consegue fazer um alinhamento com toda a equipe que está trabalhando, isso gera todo um engajamento maior e, ao mesmo tempo, uma construção de clareza sobre os objetivos macros, sobre a estratégia da organização, enfim. Então, do ponto de vista de solução de problemas, podemos pensar nisso. Mas eu vejo um outro ganho, talvez um ganho subjetivo, um ganho que não se mensura tão facilmente, porém ele tem uma potência muito interessante, que é o ganho subjetivo nas relações. A partir do momento que as pessoas têm a oportunidade de, num espaço seguro, se exporem, colocarem suas experiências, seus conhecimentos, suas dúvidas, inclusive, porque o questionamento é muito bem-vindo nesses exercícios. Então, isso vai gerando aproximação entre as pessoas, vai gerando reconhecimento das diferentes forças existentes naquele grupo. Isso faz com que exista uma nutrição de confiança nessas relações, e essas questões não ficam só durante o exercício da cocriação. Esses ganhos, Brenda, eles permeiam o dia a dia depois da organização. Então, facilita muito uma dinâmica mais colaborativa, facilita os acessos, né, de diferentes áreas, de diferentes pessoas, facilita a busca de soluções mais específicas ali no dia a dia, porque eu conheço melhor quem é que conhece isso, quem tem uma expertise específica, porque talvez num exercício cocriativo isso veio à tona e ficou conhecido, né, para vários. Então, eu penso nesses dois ganhos, e junto com isso a questão do engajamento, né, e da sustentação dos resultados. Porque se eu sou considerada naquilo que eu tenho como contribuição para construir, é muito natural que eu também procure manter, preservar, ajustar, sustentar aquilo que foi construído através de um exercício assim. Então, tem uma questão de engajamento também. E isso costura com o que a gente conversa e leva para as empresas também como solução, que é a sabedoria promovida pela psicologia positiva e pela ciência, né, da felicidade. Porque, para contextualizar quem está nos assistindo, a psicologia positiva é uma área da ciência que estuda, que se dedica a entender o funcionamento ótimo do ser humano. Então, aqui, eles buscam aprofundar a saúde, o bem-estar, a felicidade, a promoção de emoções positivas e, obviamente, toda uma cultura subjetiva, né, onde a gente pode promover sensações agradáveis, confiança, enfim, tudo aquilo que faz com que haja florescimento do ser humano. Exato. A leveza, Brenda, que vai se promovendo e que pode ser nutrida através desses exercícios, ela é incrível e de uma potência muito grande, porque ela vem de um exercício de espontaneidade entre as pessoas, de um exercício onde cada um pode se colocar do jeito que é. E essa é a riqueza, né? Não precisa ter e não deve, aliás, ter pessoas que têm as mesmas experiências, o mesmo tempo, sei lá, de trabalho. Pelo contrário, a diversidade é o que enriquece. Então, se o contexto é um contexto que permite
que cria essa segurança emocional, essa segurança psicológica, as pessoas vão se colocar como realmente são, de forma muito autênticas. Isso gera toda uma perspectiva para a criatividade, né, para a inovação e para o bem-estar, porque efetivamente o ambiente fica mais leve. Essas questões do reconhecimento que o exercício naturalmente vai promovendo, porque a minha ideia de repente faz muito sentido, porque aquilo que eu apresento se costura com o que você está trazendo, e nós chegamos então num outro retalho completamente diferente do que eu tinha imaginado e do que você tinha imaginado no primeiro momento. Então, essa construção, ela vai trazendo leveza, ela vai trazendo satisfação, autorreconhecimento, né? Porque eu vou percebendo as minhas forças e também o reconhecimento dos outros. Então, sem dúvida. E tem um outro elemento, Brenda, que a gente também pode pensar, digamos assim, que é o líder dentro disso, né? No momento em que o papel do líder, no momento em que ele está promovendo e facilitando esses exercícios, ele também está musculando habilidades que são muito importantes no mundo atual do trabalho, né? A habilidade de comunicação, habilidade de escuta. Ele precisa estar conectado com ele, com as suas emoções, ele tem que estar fazendo essa gestão, né? Para que ele consiga administrar toda essa riqueza que está vindo. Ao mesmo tempo, ele está atuando como um líder conector, um líder que influencia, um líder que gera desenvolvimento. Então, a imagem dele como líder também é muito enriquecida a partir desses exercícios. Claro que para isso ele precisa estar preparado, que é o que falamos até aqui, assim, rapidamente, né, Brenda? O desenvolvimento emocional, comportamental do líder na minha visão, é o ponto inicial para começar a criar esse contexto para usar essa ferramenta dentro da organização. Porque senão... desculpa te interromper, Ed, mas só para... Eu penso muito assim, ó, o desenvolvimento comportamental, ele é fundamental, mas será que as pessoas estão realmente preparadas para lidar com isso? Porque é o nosso papel enquanto BG, enquanto empresa, organização, é gerar transformação positiva das pessoas. E a gente sabe que o desenvolvimento, quando ele é bem conduzido, consistente, ético, né, profissional, ele gera uma série de desconfortos, uma série de questões, de dúvidas, e que como é que a gente lida com esse processo, entendendo que esse é algo dolorido, porém enriquecedor, que vai gerar diversas oportunidades, e acredito que a liderança tem esse papel de exercitar diversas visões que ele tem sobre a mesma situação a partir do seu autoconhecimento, a partir do seu desenvolvimento. Porque quando tu me traz que a cocriação é uma ferramenta que traz ganhos subjetivos, que gera engajamento, que é uma busca de solução de forma criativa, e me parece ser uma ferramenta que tem um custo baixíssimo, porque envolve comportamento e não materiais externos. Exato. O que falta para as pessoas se conectarem com isso? Exato. Olha, Brenda, o que eu venho observando e percebendo, assim, eu gosto de olhar para os líderes com muita empatia. Porque eu vejo uma realidade, vou brincar assim, do líder sanduíche. Eu acho que muitas empresas ainda, o líder está no dia a dia, numa rotina muito cansativa, uma rotina que envolve boa parte do tempo fica voltada para o papel do líder que tem que entregar o resultado, olhar processo, buscar solução rápida, né? E também gerir pessoas, e também, porque em muitas realidades que eu observo, o e também gerir pessoas, mas tem muito uma questão ainda de gerir processo no primeiro momento. E junto com isso, então, esse papel que as empresas estão, sim, cobrando e exigindo, que eu diria o papel simbólico do líder, que é o agente de transformação, que é o líder que legitima as transformações e as mudanças dentro, né, de um ambiente organizacional.
E aí este líder, na minha visão, está com a mochila muito cheia, está com a mochila muito carregada. Algumas empresas ainda carecem de processos mais atualizados, sistemas que desobriguem um pouco, sabe, esse olhar do líder, que consigam de outra forma fazer determinados processos. Então essa mochila está super pesada. E aí o meu convite é que o líder possa olhar para a sua mochila naquilo que ele pode protagonizar, e o seu desenvolvimento é algo que está na mão dele protagonizar, mas com um olhar de construção, com um olhar acolhedor, não com um olhar de autocrítica, de autocobrança, né? De autocobrança, de até punição, às vezes, de autopunição, né? Porque ele se sente descolado dessas necessidades, ele se sente descolado desse contexto novo e muito diferente. Então, não se olhe com esse olhar punitivo, de autocrítica exagerada. Se olhe com um olhar de acolhimento, mas seja ativo na sua transformação. Provavelmente na tua mochila, eu brinco, tem penduricalhos que não cabem mais. Tem crenças, né, Brenda, que hoje são crenças limitantes. Tem modos de agir, de liderar, que hoje não são mais pertinentes para o momento que a gente vive. Fez sentido lá atrás, legal, mas tem que ficar lá atrás, né? Poder se reinventar de forma criativa e de forma leve. Então, esse é o convite que eu faço. É possível? O desenvolvimento gera incômodo, sim, tem que gerar, senão a gente não sai de um ponto e não chega em outro. Por outro lado, não precisa ser na dor. Eu acho que a mola do desenvolvimento, ela precisa estar muito bem cuidada, e aí a importância de ter profissionais éticos, preparados, experientes, maduros, sei lá. Por quê? Porque se a mola estica muito, o desenvolvimento não acontece. A pessoa entra em zona de estresse e de não aprendizagem. Se a mola fica pouco, né, mobilizada, fica a zona de conforto, também não acontece desenvolvimento. Então, esse ponto de equilíbrio para que a mola do desenvolvimento, para que a pessoa consiga realmente caminhar no seu desenvolvimento, é um dos grandes fatores. Então, sem dúvida, tem que ser protagonista, tem que se permitir escolher bons acompanhantes, no sentido assim, de bons profissionais que vão trilhar essa caminhada. Exatamente. Mas precisa começar a dar o primeiro passo. Então, primeiro eu falo assim, se acolha, né? Eu também, muita coisa que lá atrás eu acreditava, hoje não faz mais sentido. Ok, vou honrar meu passado, mas eu preciso olhar, né, para o meu hoje e também para o meu futuro. E começar a agir. E aí eu não tenho dúvida que o desenvolvimento emocional é o caminho que vai facilitar essa transformação. Porque não é sobre tecnologia essa transformação, né, Brenda? Tecnologia é o meio, mas é sobre pessoas que essa transformação toda do mundo do trabalho está falando, né? Somos nós, pessoas, que estamos passando por transformações. Então, o líder, mais do que nunca, precisa estar preparado para lidar consigo, com as suas angústias, com os seus medos, com as suas conquistas também, aprender a vibrar, né, Brenda? E também lidar com as emoções dos outros. Sim, sim. Inclusive, esse é o modelo pelo qual a gente desenvolve a educação emocional, né? E é, inclusive, um projeto que a gente vai lançar em parceria com a EIDE, porque a promoção da educação das competências socioemocionais já é algo que é para o futuro, mas a gente está se preparando agora. Né? Inclusive, foi publicado um relatório no Fórum Econômico Mundial em outubro do ano passado. E lá existem cenários para os próximos 5 anos de mercado, então eles trazem sempre, né, novas competências, visões, mudanças de mercado, enfim. E é muito interessante porque existe uma lista das top 15 skills, ou seja, as 15 competências, né, para o futuro do trabalho. E o que a gente tem lá? Análise crítica, influência e habilidades, né, de liderança. A inteligência emocional entra também. Está em 11º lugar, a inteligência emocional. E em 9º lugar, por incrível que pareça, tem resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade no mesmo item. O que isso significa?
A velocidade com que as coisas estão acontecendo, ainda mais agora com pandemia, muitas empresas tiveram, né, foram convidadas a se reinventar, a se reestruturar. Muitas não estavam preparadas para isso, e ao mesmo tempo, muitos profissionais também tiveram que se reinventar, porque trabalhar a partir de casa, trabalhar com um contexto diferente, não tendo talvez um local confortável, enfim, todos aqueles recursos que quando a gente está confortável a gente não se dá conta que eles são importantes, mas quando a gente perde a gente se dá conta. Então, mas por que eu estou falando tudo isso? Porque não é para viver o agora que a gente está falando sobre educação emocional, né? Ou para passar a pandemia, para sobreviver à pandemia. É para frente, é para poder cuidar melhor de si, cuidar melhor das suas relações, gerir pessoas de uma forma mais adequada, mas do ponto de vista não da cobrança, né? E sim poder fazer isso de uma forma construtiva, bem como tu diz, eu acho que o processo da cocriação ele traz muito isso, né? De dar essa fluidez para os processos e que não torna eles uma felicidade sobre o ponto de vista de que não existe problemas ou dificuldades, né? Consegue trazer um pouquinho dessa realidade para nós? Sim. Existem esses dois aspectos, né, Brenda? Assim como gera toda uma satisfação e um engajamento, gera também conflitos, né? São discussões sobre diferenças, são discussões onde às vezes um sim quer se sobrepor e quer que a sua opinião, a sua ideia prevaleça, né? Então, existe tudo isso. E aí, a importância do facilitador, do líder que está facilitando isso, conseguir perceber, escutar e ir transformando, né, esses possíveis conflitos negativos em conversas poderosas, num conteúdo poderoso e que vai transformando e me autoeducando durante o exercício. Então, é um exercício de aprendizagem por si só, porque, de novo, eu não estou ali só discutindo a melhoria do processo X ou Y. Eu estou ali, e aí o líder precisa fazer um bom contrato, né, para esses momentos, porque eu estou ali também com o convite de olhar para o meu comportamento e me reconhecendo, né? E podendo, inclusive, depois ter, sim, um momento de troca sobre percepções de comportamento. Como fomos, como não fomos, o que funcionou, o que facilitou e incentivou, o que travou um pouco o nosso processo, quais comportamentos não foram estimuladores. Então, aqui eu trago uma outra perspectiva, que é a do contrato psicológico, que é outra ferramenta dentro da cocriação fundamental. Sim. Que é o líder poder contratar como time não só objetivos, não só o tempo de duração, mas contratar papéis, deixar muito claro qual é o papel dele naquele contexto, qual é o papel de cada participante, poder contratar comportamentos. Exato. Porque daí, né, Brenda, é aquilo que a gente que trabalha com isso fala e acredita, o óbvio tem que ser dito, né? É óbvio para quem? Então, o que eu vejo muitas vezes é contratos bem legais sobre as questões mais administrativas do processo, ou sobre o objetivo da discussão. Mas vamos falar sobre comportamentos? Que comportamentos valem nesse contexto e nos favorecem? Que comportamentos não valem? Só que essa já é uma cocriação do grupo. Não é o líder chegar e dizer, né, um slide o que vale, outro slide o que não vale. Ele pode trazer um slide, vale o resto em branco, não vale o resto em branco, e as discussões e os diálogos vão trazer o que realmente tem que estar em cada slide, no sentido dos comportamentos. Porque cada grupo vai ter a sua dinâmica. Exatamente. Então, não é o padrão, não são as mesmas regras, né? E aí tem que poder valer, perguntar, dizer não sei, escutar, né? Ficar confortável nesse contexto. Tem que ter espaço para brincar também, para ser um momento um pouco mais descontraído. Tem que ter espaço para ouvir o que o outro está me falando, porque de repente eu estou tão incisiva na minha ideia que eu estou dificultando o processo.
né? Então a Brenda precisa ficar à vontade para dizer, Ed, segura um pouco, nós já entendemos, vamos segurar um pouco, vamos ver o que mais que vem sobre isso. E eu acolher isso e vamos lá, né? Então ali já tem um próprio exercício de desenvolvimento e de aprendizado para todos os envolvidos. E me parece que essa modelagem de relação bebe de duas fontes muito importantes, a maturidade e volto a falar do autoconhecimento, porque quando a gente faz contratos psicológicos, pode ser um termo, inclusive, que talvez seja novo para algumas pessoas que estão nos ouvindo, mas isso se fala há muito tempo, talvez não com essa roupagem. E quando eu trago olhar para comportamento e não para pessoa, significa que eu não estou ofendendo a Brenda em primeira pessoa. Estou dizendo que naquele momento, aquele comportamento dela não foi adequado. Exato. Vamos repensar, vamos pensar em outras formas de entregar ou de entender as tuas necessidades, muitas vezes ocultas, Exato. Que é o que a gente trabalha muito, inclusive no próprio reconhecimento emocional, né? Quando a gente desenvolve a estrutura do modelo de habilidades da inteligência emocional de Mari Salovey, a gente tem 4 principais habilidades: identificar as emoções, utilizar para facilitar o nosso pensamento, compreendê-las e regular. Eu só chego no processo de regular ou gerir as emoções se eu passo por essas 3. E eu saber gerir as emoções é eu lá no momento da reunião que alguém me diz, Brenda, segura, é eu não reagir porque eu tô achando que isso é uma ofensa em primeira pessoa. Exato. E sim eu me dar conta que no contexto onde eu estou, no papel que eu estou assumindo, aquele comportamento não foi o adequado e tudo bem, acontece, não vou repetir. Eu vejo, Brenda, e eu tenho assim convidado as pessoas com quem eu tenho trabalhado para entenderem que a emoção é uma informação poderosa que a gente tem, né? Então não deixa de lado. A emoção está te dizendo o que tu faz a partir dela, né? Que reação você tem. E para poder desenvolver, para poder regular, precisa enxergar isso. Precisa ter essa informação, né? Não então, negligenciá-la, né, Ed? Não negligenciá-la. E eu aprendi com uma prof chamada Brenda, né, da autoobservação. Esse é o caminho. Se eu não presto atenção em mim, se eu não considero que tem algo dentro de mim chamado emoção que me movimenta e que faz com que eu tenha determinadas atitudes, como é que eu vou trabalhar e gerir isso, né? Eu ouço muitas as pessoas dizendo, eu vou me policiar, né? Isso me assusta. É pesada, né? Porque... Exato, eu entendo que a gente não tem que policiar, a gente tem que rapidamente identificar, né? Entender o impacto que está gerando e, aí começar a regulagem e a questão do para onde eu vou, como eu quero, que impacto está causando, né? Saber nomear, né, Brenda? Eu vejo que para muitas pessoas e para muitos líderes é difícil nomear o que eles estão sentindo. Eles estão tão acostumados com a questão mais analítica, né, com a visão racional, que quando eles chegam para mim, que eu começo a conversar com eles, eu digo, vamos passear pelo mundo das emoções, assusta, porque não está acostumado, mas está dentro de ti, então o recurso está ali, né? Basta escolher acessar. Eu sempre trago isso, né? A gente mergulhar nesse assunto não é porque é uma tendência, não é porque isso é uma novidade que a gente tem que acompanhar no mercado. Isso sempre foi essencial. O que aconteceu é que agora a gente iluminou essa área do conhecimento, entendemos, né? E nosso trabalho passa muito por isso. Treinar as pessoas para conseguirem gerir melhor as suas emoções, os seus comportamentos, as suas palavras. Exato. E sobre o vocabulário emocional, eu gosto de trazer essa curiosidade, que eu brinco que nós somos analfabetos emocionais e tá tudo bem, temos espaço para melhorar. Porque para a gente entender a dimensão da complexidade, né, do sistema emocional, nós temos emoções primárias, que são aquelas que garantem a nossa sobrevivência, o nosso bem-estar, que são reconhecidas no filme Divertidamente, né, onde eu tenho a raivinha, o medo, a alegria, a tristeza e a surpresa. A surpresa não está no filme, mas existe, né, como a construção das emoções primárias.
E as emoções secundárias são todas as emoções que derivam das primárias, porém elas são fruto, elas são produto das relações, enfim, interpessoais que nós temos, né? Das nossas dimensões interpessoais. E aí entra a questão, né, da vergonha, da culpa, do ciúme, da gratidão e etc. O que eu quero trazer para a nossa dimensão? Somente das emoções primárias, eu tenho cerca de 207 sentimentos para serem explorados. Quantos, eu questiono e me coloco nessa provocação, quantos desses sentimentos estão presentes no nosso vocabulário? Que quando a gente diz, não tô legal, mas não estar legal significa o quê? Eu não quero falar sobre isso. Ou seja, já cria uma barreira, mas para acessar a si próprio, não ao outro. Exato. Né? E isso, Brenda, estou pensando aqui, né, nos exercícios, assim, onde você reúne pessoas, promove esses convites, né? Então, você tem 15 pessoas e você tem quantas emoções ali conversando ao mesmo tempo, né? Não é assim mesmo. É uma abundância, né? E a questão, assim, né? Eu posso estar bem agora, daqui a pouco eu ouço alguma coisa, alguém me fala alguma coisa, eu vou para outro extremo. Então, de novo, não tem mais como a gente fugir dessa questão de olhar para si, né? De não ampliar o autoconhecimento, de não trabalhar as questões emocionais. Na minha visão, não tem outro caminho, né? Por quê? Porque os processos estão cada vez mais coletivos. As empresas, falando desse contexto, precisam cada vez mais de colaboração. Eu gosto muito de trazer também o termo solidariedade. O que é solidariedade dentro das empresas, né, Brenda? Puxa, o quanto eu estou sendo solidário comigo, em primeiro lugar, com as minhas necessidades, né, e também com os outros. Mas isso tudo é possível a partir do momento que eu consigo me trabalhar, me desenvolver, né? E hoje em dia eu vejo que tem tantas formas e tantos caminhos que traz uma leveza nesse processo de desenvolvimento, né? Sim. Então, as pessoas podem ficar mais tranquilas e confortáveis com a ideia do desenvolvimento, porque realmente eu vejo que avançou também nesse sentido, né? As possibilidades de trabalhar o desenvolvimento emocional. E eu acho que muito foi luz da própria psicologia positiva. Porque antes, eu falo por mim, eu trabalho, atuo nessa área há cerca de 11 anos. Antes, eu tinha um foco no gap. O que falta? O que eu preciso fazer mais? Aonde está faltando? Aonde a gente não alcançou? O que o teu líder disse que ainda está faltando? Né? E depois eu comecei a me dar conta, quando eu fiz a minha especialização, me aprofundei na inteligência emocional, de que é uma forma olhar para os gaps, porém não é a única. E não é certo, nem errado, nem bom, nem mal. É uma alternativa. Quais são as outras? Exato. E dentro desse contexto, eu queria te perguntar assim, quais são os recursos que tu entende, os recursos emocionais, que podem ser utilizados como estratégia para enfrentar essas situações de desafios que a gente está vivendo agora, né, nesse contexto de pandemia, mas daquilo que tu acompanha as empresas também. Eu vejo primeiro, Brenda, a questão da resiliência mesmo, né? Sim, a gente se abala, a gente fica mobilizado, né? Ninguém consegue passar por um contexto como esse, por exemplo, sem sentir algum tipo de medo, alguma insegurança. Todos nós tivemos, né? Então, é ser resiliente nesse sentido. Ok, eu sinto, faz parte, mas eu não preciso ficar, então, engessado ou parado, né? O que eu posso fazer? Que escolha eu vou ter a partir disso? Que esforço eu vou fazer? Acho que esse é um outro aspecto. Não há desenvolvimento, seja intelectual, seja emocional, sem o meu esforço. Eu preciso, né, colocar uma energia, de colocar um foco, seja ele de tempo, seja ele emocional, financeiro. Então, tem que ter esse esforço.
o olhar otimista também, né, Brenda? Não é o mundo cor-de-rosa e não vai ser, mas o quanto eu posso aprender a partir de cada experiência, né? O que eu escolho aprender com todas essas coisas que estão acontecendo, se a gente for olhar para o contexto da pandemia? Muitas. Temos Muitas muitos coisas. aprendizados. Exato. E aí também me colocar numa possibilidade de ser mais empático com os outros, de ser mais colaborativo, né? De buscar o diálogo. Se a gente pensa na pandemia, nós estamos privados do contato, né? Presencial. Mas eu posso estabelecer outro tipo de comunicação, outro tipo de contato, usando os recursos existentes, e isso também me trazer um retorno positivo, um retorno importante, né? Então, é se experimentar. Eu acho que a pandemia, nesse sentido, foi um estimulador, assim, né? Porque na verdade, nem um estímulo, ela forçou a questão de uso de outros recursos, da tecnologia, né? Para a gente se aproximar, para a gente se nutrir de afeto, porque o distanciamento nos deixa com menos troca de afeto, e isso é necessário. Então, esses recursos, o recurso de você, puxa, ok, sempre foi desse jeito, mas agora, o que tem disponível, né? E isso é tão bonito, porque a gente vê pessoas das mais diferentes idades usando a tecnologia, né, e se colocando nesse contexto, se descobrindo. Então, eu acho que a questão do ser eterno aprendiz, isso também traz uma questão de você estar buscando desenvolvimento contínuo. Se eu entendo que eu sou eterna aprendiz, primeiro de mim mesma, né, desse mundo emocional, mas também de outras possibilidades, eu encaro com leveza. A minha autocrítica baixa. Tá tudo bem se eu não sou aqui tão fera aqui na tecnologia, né? Mas eu posso buscar ajuda e posso ir aprender. Então, acho que essas são questões bem fundamentais, que vão nos permitindo novas possibilidades, né? A resiliência, ela é uma pauta que a gente trabalha e estimula as pessoas a compreenderem com mais profundidade, porque é um conceito que veio da engenharia para a psicologia, e na psicologia começou a ser estudado lá na década de 70 para entender como que as pessoas passavam por grandes traumas e seguiam as suas vidas, né? E aí a gente traz como ferramenta para conseguir dar esse suporte e desenvolvimento da resiliência, que são as estratégias de coping. Eu acho que vale a pena a gente conversar sobre isso, até para trazer também como um recurso prático para que as pessoas também consigam, né, levar daqui também ferramentas práticas, que é coping, são todos os meus recursos cognitivos, emocionais, intelectuais que eu posso alocar para resolver o problema que eu tenho em questão. Porque a resiliência significa, dentro da psicologia positiva, né, sobre esse olhar, eu passar por uma situação difícil e me fortalecer, aprender e não sofrer um impacto negativo por um longo período de tempo. Exato. Ou seja, vamos ter que sofrer? Ok, sofremos, ficamos tristes ou ficamos irritados, a reação que cada um tiver, aqui não existe um script só. Exato. Porém, é eu me recuperar, encontrar os meus recursos positivos através das estratégias de coping que cada um de nós temos, e dá para explorar aqui N possibilidades, para resolver a situação que eu tenho, né, que eu estou enfrentando. Então, o coping está muito direcionado para resoluções de tarefas, né? E aqui talvez tu possa nos trazer também, porque tem o coping para resolução de tarefas, o coping para as questões emocionais, e aí entra muito eu entender o que está no meu controle, o que não está, e como é que eu posso lidar com essas diferentes situações. E o terceiro coping, que é a parte de gerir relações interpessoais, né? Então entra ali a questão do conflito, do ego, muitas vezes eu querer defender a minha opinião e outra pessoa não me ouvir, enfim. Exato. Então tu teria como amarrar, né, o coping com cocriação para a gente trazer também luzes práticas para quem está nos ouvindo? Do ponto de vista das relações, Brenda, é muito pertinente fazer, né, esse link.
Porque exatamente, a partir do momento que o convite da empresa é para um exercício circular, onde cada um entra com aquilo que tem, né, de bagagem, de conhecimento, de experiência, e a costura é feita a partir desse valor que cada um vai agregando, pessoas que entram com um propósito diferente disso vão movimentar uma dinâmica diferente. Então, se a maioria das pessoas que estão ali são pessoas que preferem competir a colaborar, a tendência é que não se estabeleça esse ambiente seguro, esse ambiente maduro, digamos assim, que nutre a colaboração, né? Que é o contexto para a cocriação é a colaboração. E no ambiente onde as pessoas estão competindo mais, né, a questão entra mais na escassez do que na abundância. Então, eu não me exponho tanto, eu não coloco os meus conhecimentos tão à disposição, né? Ou muitas vezes eu entro mesmo num funcionamento de discordância. E que infelicidade que isso traz, né? Muito. E aí, de novo, aí o líder precisa estar bem preparado, né? Ter um nível de presença e de desenvolvimento emocional suficientemente bom para fazer essa leitura, entender essa dinâmica e começar a fazer convites para que o grupo saia desse funcionamento e entre no funcionamento da colaboração e da abundância. Né? Então, a cocriação, ela não pode ser um evento isolado, ela precisa ser um processo. Eu queria chegar, exato. Porque é natural, Brenda, que em determinadas culturas, essa dinâmica inicial seja da competição e não da colaboração. E aí o facilitador, ele vai fazendo convites ao longo dos encontros, através desses combinados do que vale e do que não vale, fazendo um check-out legal no final do exercício do dia 1, o que foi, o que apareceu, o que facilitou, o que dificultou, fazendo um bom check-in no dia 2, no início, recombinando, né? Para que o grupo possa ir mudando esse circuito, digamos assim, de um circuito mais baseado em relações competitivas para um circuito que realmente está focado na questão colaborativa e que aí abre a perspectiva da cocriação. Então, esse olhar para relações é muito importante. E isso aparece o tempo todo, porque o exercício da cocriação não acontece só em cima do conhecimento, né, do intelectual. Pelo contrário, se o grupo está muito nesse funcionamento competitivo, o intelectual também vai ficar muito prejudicado. E eles são pessoas que às vezes até desvalorizam a construção intelectual. Exato. E eu tenho percebido, Brenda, que, de novo, a inteligência emocional, a educação emocional, ela é muitas vezes baixíssima, inclusive em altos executivos. Sim. E isto gera toda uma disfunção nas relações e nos resultados de exercícios assim, né? Então, muitas vezes eles muscularam por X tempo na sua carreira um modelo de atuar baseado nisso que a gente está falando. E que hoje, no contexto atual, está totalmente descolado e não faz mais sentido. Hoje é ruidoso, né? Hoje começa a causar sérias dificuldades e sérios entraves na construção de resultados. E, então, várias situações assim, de alto nível, né, de posição hierárquica, com muita bagagem e tempo, e que, na verdade, o que faltava? Olhar para si, olhar para suas emoções, reconhecer isso que estava acontecendo e aprender um modelo diferente. Porque tu pensa, se eu sempre funcionei assim, se essa foi a minha dinâmica e deu certo, como é que eu faço agora? Então, muitas vezes não é um não quero fazer, eu não sei fazer. Não saber, né? E eu trago para reflexão, né? O não saber, e eu brinco, muitas vezes a ignorância ela é uma benção. Por quê? Porque a partir do momento que eu não sei, continua
tudo ok. Agora, quando eu começo a me movimentar, a estudar, a perceber que existem outras rotas, outras formas, outros caminhos, aí a ignorância começa a virar uma maldição. Por quê? Porque eu preciso correr atrás para conseguir acompanhar o ritmo que essa nova geração está trazendo e que está influenciando pessoas que têm mais maturidade de experiência ou que se acostumaram a lidar com pessoas assim, de que não é mais necessário tolerar esse tipo de comportamento. Porque muitas vezes as pessoas toleram por medo. E aí volto para a questão da promoção da cultura da confiança. Que tu me trouxeste aqui, os recursos emocionais de enfrentamento, né? Dessas situações através da cocriação. Então, a gente tem a resiliência, o otimismo, me ajuda que eu anotei. A questão da. Anotei aqui, ó. Do próprio esforço de querer melhorar, querer comunicar. De querer aprender. De querer aprender. Ou seja, é necessário que a gente englobe tudo isso e perceba que faz parte e que, graças a Deus, nós temos, todo mundo tem esse acesso, o aprendizado, ele está aqui. Esse é o momento. Nós estamos aqui para promover o aprendizado também. Então, só não evolui quem escolher permanecer dentro desse, enfim, desse formato. Como eu falei antes, só não evolui quem escolher ficar com a mochila pesada, né, Bruna? Exato. Carregada de N coisas, mas que hoje muitas delas não são mais úteis, não são eficientes. E se a gente, e acho muito legal também trazer a conotação, não, o desenvolvimento não é só para a vida profissional, para o papel profissional. Nós somos um ser humano integral. Total. Então, assim, se eu busco desenvolver minha inteligência emocional, isso vem para minha vida, para o meu dia a dia, para o meu papel de mãe, para o meu papel de filha, para o meu papel de irmã. Totalmente. E eu ganho com isso. Então, eu sempre vejo assim, é autonutrição o processo de desenvolvimento. Porque assim como eu preciso colocar uma energia e um esforço, mas o que eu começo, né, a me permitir, e como eu começo a conseguir fazer as coisas, eu começo a ter o retorno imediato. Porque eu começo a me comunicar com mais tranquilidade, eu consigo olhar para as minhas necessidades e considerar elas e expor elas de forma adequada na hora de uma negociação de alguma coisa, sei lá, na minha vida pessoal ou na minha vida profissional, na minha carreira, né? Então, isso vai trazendo uma leveza e você vai querendo mais desenvolvimento porque você começa a perceber o retorno e o ganho que ele traz, né? Então, esse movimento vai agregando coerência. Eu acho que coerência é algo também que nos renova, né, Brenda? O que eu penso, o que eu sinto, o que eu faço. Quando tem coerência... E alinhamento entre esses três. Naturalmente tem uma leveza. Naturalmente eu vejo que as pessoas ficam mais criativas. Exato. Elas conseguem argumentar, contra-argumentar, se expor de forma muito mais fluida. Por quê? Porque é coerente, né? Mas para ter esta coerência, precisa olhar-se, precisa ter esse viés do desenvolvimento. Ampliar autoconhecimento, ampliar consciência, ampliar autonomia emocional. E isso tudo é o que também é requerido hoje na vida profissional, né? Quando a gente diz... É do ser humano, né, Ed? Total. Quando se fala assim, no ambiente profissional, né? Não é o líder que tem que decidir sozinho, realmente. Então, se eu faço parte da equipe, para eu efetivamente ajudar o meu líder, primeiro ele tem que permitir. Mas eu também preciso me colocar de forma autônoma nessa relação para ajudá-lo, então, nessa tomada de decisão. Eu lembro de várias situações que eu trabalhei, enquanto eu estava em algumas empresas, né, que eu acompanhava a movimentação de carreira, que as pessoas diziam, eu não tenho espaço, não tenho autonomia, não tenho como contribuir. E aí, muitas vezes, elas se movimentavam para outras áreas, com outros gestores, e encontravam gestores mais, então, influenciadores, gestores mais conectores, nesse modelo que a gente falou, e mesmo assim a pessoa não conseguia. E aí, quando eu ia fazer o acompanhamento, por exemplo, né, depois de um tempo da pessoa trabalhando na área, às vezes a pessoa me dizia, eu continuo não.
não dando a minha contribuição, eu continuo, tá, mas e o que está acontecendo então? Né? Que dificuldade? Aí você vê que a dificuldade está na pessoa. Ela, ou é uma crença limitante, né, Brenda? É algo dela que precisa ser olhado, iluminado, ressignificado. Então, não adianta também só dizer o líder precisa oferecer. Sim, o líder precisa. Parte, né? Mas todos nós precisamos estar em condições de cocriar, estar em condições de desenvolver-se, né? Por mais que a empresa ofereça um monte de recursos, isso é outro ponto. Tem muitas empresas que estão oferecendo, seja online, por N caminhos, né, de desenvolvimento. E as pessoas nem sempre estão fazendo a sua parte, o seu esforço, protagonizando a sua carreira. Aí ali na frente, quer dizer, nem é muito na frente, né? No hoje já está evidente. Vai ficando mais evidente ainda. É verdade. Edi, para a gente se encaminhar para o nosso fechamento, que o tempo aqui voou, eu gostaria de te pedir, tem algum conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, qual é o primeiro passo para nós começarmos a construir a cultura da cocriação? Então, o primeiro passo, na minha visão, olha a sua mochila própria. Abra ela, pegue uma lanterna, dá uma boa mexida, veja o que tem ali, né? Como eu falei, não precisa jogar fora. Competências, habilidades que ao longo da minha trajetória fui desenvolvendo, ou se eu sou muito jovem ainda, eu olho a minha mochila e eu não vejo tanta coisa, né? Mas dá essa boa olhada, perceba que necessidades existem, conecte com os teus sonhos, com as tuas aspirações, com o teu propósito, né? E a partir daí, de forma muito tranquila, de forma positiva, não com sofrimento, não com o olhar envergonhado, não com o olhar da crítica, mas com o olhar do aprendiz, né? Comece a buscar, então, qual é o caminho que você vai eleger para dar o pontapé nesse processo do desenvolvimento emocional. Eu recomendo isso. E se é um líder, mais ainda. Porque não adianta ele querer fazer um exercício com a equipe se ele não tiver preparo e as condições mínimas que nós falamos aqui para conseguir facilitar esse exercício. Né? Ele, ao invés de estar gerando transformação, ele vai estar bloqueando. Então, não adianta querer sair fazendo o exercício. Primeiro, o seu exercício, né? O seu olhar-se, considerar-se. Eu gosto muito dessa palavra. Eu acho que quando eu me considero, eu não me critico de forma negativa e eu também não fico passiva ou reativa, né? Quando eu me considero, eu vejo as duas coisas, o que eu tenho de bom, as minhas forças, o que me alavanca, e aquilo que eu preciso, então, estar desenvolvendo, né, tá ampliando em mim. E a partir disso, começar o processo de desenvolvimento. Na minha opinião. Quem é RH também olha para os seus times, para a sua empresa com esse olhar. Né? Um olhar que percebe a força, porque certamente tem, todos nós temos, e o olhar que, então, identifica os aspectos que precisam ser trabalhados. Limpar a lente. Às vezes a gente tem que trocar a lente do óculos, né, Brenda? Dar uma boa lavada, dar uma boa limpada, porque o olhar fica viciado. E aí eu só enxergo as mesmas coisas. Aí não tem saída, né? Com a minha equipe não tem saída. É muito difícil não ter saída, tendo uma equipe na mão. Sempre tem. É você que não está conseguindo enxergar e você que não está conseguindo iluminar da forma certa. Né? Mas isso não do ponto de vista crítico, do ponto de vista de um caminho novo. Exatamente, certamente tem alternativas. Mas se você não olhar e não fizer o teu exercício de lavar a tua lente ou de olhar para ti a tua mochila, aí fica mais travado o processo, bloqueado até.
Uhum. Tem uma última pergunta aqui. Antes de finalizar, poderia resumir em algumas palavras como o contrato psicológico pode ser melhor utilizado nas empresas para que fique mais claro, tanto para os colaboradores quanto para as lideranças? De forma rápida, o contrato psicológico, a gente precisa considerar 3 dimensões. Uma dimensão inicial, que são os aspectos administrativos, práticos do trabalho. Uma segunda dimensão, que é onde eu faço conversa sobre sonhos, objetivos, propósito, interesses. Muitas vezes as empresas ou o líder deixa de falar sobre essa dimensão. E a terceira dimensão, que aí eu consigo acessar quando eu já tenho a mínima confiança estabelecida, que é a dimensão emocional. O que você gosta, o que você não gosta, o que você sente, o que você não sente, o que te estimula, o que te atrapalha, né? O que promove você usar os teus melhores recursos, de que forma eu te ajudo a você usar os teus melhores recursos nesse ambiente. São perguntas simples, mas são perguntas que trazem o aspecto emocional. Uhum. As pessoas vão falar daquilo que realmente é genuíno. Uhum. E é o que mobiliza, seja para o movimento positivo ou seja para ficar mais paralisado. Mas esse terceiro nível não é numa primeira conversa, precisa criar um contexto, uma construção, uma segurança mínima. Mas eu diria, não esqueça desses 3 aspectos: questões administrativas, questões de carreira, sonho, objetivos e os aspectos emocionais. Que legal, que bacana. Ai, foi uma delícia, Ed. Muito. Também gostei. Obrigada. Já nem estou mais com frio na barriga. Nem eu, porque eu estava ali. Eu também estava. Eu sempre fico. E isso é o legal também, né, Brenda? Essa possibilidade assim da gente ir se permitindo esses exercícios que a gente não tem controle, né? Primeiro, o frio na barriga vem pela internet, vem pela luz, vem pelo... E são aspectos que a gente procura organizar, mas não temos o controle total, né? Mas muito bom, gostei muito da parceria. Muito obrigada. Espero ter contribuído. Foi muito interessante, eu te agradeço de coração em nome da Escola EID, da BG. É muito bom aprender com pessoas que vivem o que elas ensinam, o que elas praticam e aquilo que elas levam para as organizações. E o teu papel é um papel muito bonito, que eu admiro muito, particularmente. E é uma honra te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram conosco. Obrigada, com certeza. Foi muito bom. E eu convido todo mundo a voltar. Vamos, inclusive você, viu, Ed? Com certeza. Estarei aí, quero rever algumas conhecidas e conhecer outras, certamente vai ser bem positivo. Vou estar por aqui, com certeza. E a gente tem convidados que, assim como você, são pessoas maravilhosas, que têm muito a contribuir conosco. E a gente se vê, então, na próxima quinta-feira. Vou dar o recado de que esse momento que a gente teve, ele vai ficar disponível no canal do YouTube, quando a gente encerrar. E para que vocês possam assistir ao vivo, é só entrar lá no site da EID para todo mundo nos acompanhar. Muito obrigada, pessoal. Tenham o restinho de uma ótima noite. Obrigada, EID. Tchau. E até logo. Beijo. Tchau.